Hoje vamos falar sobre os micênios e os minoicos, duas civilizações pré-gregas que se desenvolveram na região que atualmente é chamada de Grécia, mas em um período anterior ao da formação da cultura grega que conhecemos hoje. Essas civilizações se desenvolveram na região do Mediterrâneo e deixaram um legado cultural e histórico que influenciou a Grécia Antiga e toda a cultura ocidental. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história da Grécia. Vamos começar pelos minoicos, que se desenvolveram em uma ilha do Mar Egeu, a ilha de Creta, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, que em cerca de 1800 antes de Cristo já haviam construído grandes palácios com enormes depósitos de alimentos e arquivos contábeis. Eles desenvolveram uma escrita hieróglifa chamada de Linear A, provavelmente influenciados pelo contato com o Egito faraônico. Essa escrita ainda não foi decifrada, o que nos deixa com muitas perguntas sem respostas sobre essa civilização. Mas podemos saber que a principal cidade de Creta era Knossos, um centro administrativo monumental. Inclusive, foi a grandeza dos palácios minoicos que deu origem ao mito do Minotauro e do labirinto. Segundo a lenda, o rei Minos de Creta agiu com vingança pela morte de seu filho Andrógenos, e começou a exigir 7 meninos e meninas atenienses que de tempos em tempos eram oferecidos ao Minotauro, uma criatura assustadora, meio homem, meio touro, que os devorava. A fera vivia em um labirinto, assim como os imensos palácios de Knossos. Até que um herói chamado Teseu matou a fera e achou o caminho de saída do labirinto. Creta se tornou um importante centro comercial no Mediterrâneo Oriental, com relações estabelecidas com outras civilizações da época, como os egípcios e os mesopotâmicos. O professor Norberto Guarinello vê essas relações como o primeiro processo de integração do Mediterrâneo, uma troca cultural entre os povos que os cercam. Um exemplo é a já citada escrita linear A, influenciada pelos egípcios. Os minoicos tinham um imenso poder marítimo e por isso influenciavam toda a região, mas por volta do século XV a.C., essa civilização entrou em colapso. Seus grandes palácios foram abandonados e esvaziados, mas não podemos saber os motivos que levaram a esse fato. Já os micênios se desenvolveram na região da Argólia, continente grego, por volta de 1600 a.C. Eles eram conhecidos por suas habilidades na metalurgia e por suas arquiteturas fortificadas. Um exemplo é a cidade de Micenas. Durante o auge da civilização, por volta de 1400 a.C., os micênios controlavam uma grande parte do Mediterrâneo Oriental, incluindo a ilha de Creta, território que anteriormente era dominado pelos minoicos, ou seja, o domínio da região passou dos minoicos para os micênios, que também formaram uma civilização centrada em palácios. Construíram reinos independentes em torno de cidades poderosas, que por vezes se uniam por um interesse em comum e aceitavam a obedecer um único líder. Eles desenvolveram uma escrita chamada Linear B. A influência de sua cultura se estendeu até o território da atual Itália, do Egito e do Mediterrâneo Oriental, mesmo que não tenha dominado essas regiões politicamente. O mundo micênico desapareceu por volta do século XI a.C., e não podemos saber exatamente o que aconteceu. A interpretação tradicional afirma que foi devido a uma invasão dos dórios, grupos de guerreiros que ocupavam cada vez mais espaço, partilhavam as terras em lotes iguais e submetiam os povos conquistados à servidão. Alguns micênios fugiram e se instalaram na região da Anatólia, lugar de sobrevivência de certos aspectos da cultura creto-micênica. Os séculos XI e IX a.C., que sucederam às invasões dóricas, são pouco conhecidos, e por isso às vezes chamados de Idade das Trevas grega. O fato é que dentro de um século, as grandes construções dos micênios se tornaram ruínas. A escrita e as criações artísticas também foram abandonadas. E embora tenha vestígios arqueológicos, um período sem escrita deixa muitas perguntas sem respostas. Os pesquisadores tradicionais afirmavam que houve um retrocesso cultural nesse período, mas hoje se admite que é justamente essa civilização de camponeses e guerreiros que posteriormente irá lançar os fundamentos da Grécia clássica. E essa civilização grega propriamente dita
não irá surgir de um milagre, mas da mistura de contribuições culturais das civilizações creto-micênicas, indo-europeias e orientais. E é desse período que vamos falar nos próximos vídeos, das esplendorosas Atenas e Esparta. Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe, se inscreva no canal que tem vídeo novo toda quarta e sábado, e muito obrigado a todos!